Fala aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta. Tudo bem com vocês? Bora então para o vídeo 2. Vamos entender mais agora sobre a localização das patologias, nem tanto sobre as patologias em si. Obviamente que nós vamos falar um pouquinho, justamente para dar um aspecto para localizar, mas o importante desse vídeo agora é a localização, tá? Eu trouxe para vocês aqui duas figurinhas que representam os lobos e segmentos pulmonares. Se você ainda não se lembra de quais são os segmentos, eu vou deixar um card aqui em cima ou na descrição do vídeo, justamente o material que a gente explica cada um desses segmentos aí, como eles são nomeados e numerados, tá? Depois você vem aqui e vai entender muito mais sobre o que nós vamos falar. Mas quem já viu ou quem já está por dentro, já viu isso nas aulas, bora lá pro vídeo que vocês vão entender isso muito melhor. Lembrando, o pulmão direito ele tem 3 lobos, né? Então ele tem um superior, um médio e um inferior. O esquerdo ele tem 2 lobos. Porém, aquele que é o lobo médio para o lado direito, ele tem uma representação no lado esquerdo. Não necessariamente chamado de lobo médio, mas essa área foi denominada então como língula. A língula, teoricamente, é o que seria o lobo médio lá para o pulmão direito, tá? O que eu quero aqui de tão importante com essa figura de baixo, essa vista lateral, é justamente o segmento 6, ou chamado segmento superior do lobo inferior. É um pouquinho complicado, mas é isso, não tem como escapar. Por que na vista lateral é tão importante assim para a gente enxergar? Já que ele fica nessa região posterior, ele fica escondido, você não vai ver ele na vista anterior, reparou nisso? Tanto para o direito quanto para o esquerdo a gente não vê o 6. Mas na vista lateral dá para lembrar dele, ele está lá escondidinho. Com isso, nós vamos lembrar que a fissura oblíqua ela faz com que o lobo inferior tenha um formato triangular. Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. O que eu quero dizer com isso? Quando você for para o raio-x, você tem que lembrar que o lobo inferior tem esse formato triangular. Por quê? O lobo inferior, querendo ou não, ele vai ter a anatomia dele na altura do lobo superior. Tanto do lado direito quanto esquerdo a gente consegue ver isso, e é verdade. Então nós temos que lembrar dessa anatomia para entender como é que é na imagem. Olha só como isso funciona. Quando você tem anatomia em PA ou AP, quer dizer, o raio-x feito de frente ou posteriormente, você não tem uma visão do que são as fissuras e onde elas estão. Então, teoricamente, é tudo imaginário. Se eu fosse desenhar, seria algo parecido com isso. Então, daria para a gente estipular que aqui eu tenho lobo superior, aqui eu tenho lobo médio e aqui eu tenho inferior. E que do lado esquerdo seria uma anatomia mais ou menos assim. Então, eu teria o superior para cá, o inferior para cá. Mas como eu não vejo a fissura, eu só vou ver algo parecido com fissura em casos patológicos, eu tenho que ficar imaginando onde é que essas fissuras estão, tá? Mas, já adiantando, se a patologia estiver no lobo inferior, ela pode fazer isso aqui, ó. Então quer dizer que eu posso ter uma patologia instalada no lobo inferior subindo um pouco mais. Por quê? Por conta do segmento 6. Não aparece nessa figura do pulmão vista anteriormente, mas a gente tem que lembrar da anatomia dele, tanto na vista lateral quanto na vista posterior. Tudo bem? Quando eu tenho a figura em perfil, quando eu tenho um raio-x em perfil, olha o que acontece. Nós fazemos uma marca beirando ali aquela face diafragmática e vamos agora levar uma linha em direção à coluna. Então, da face diafragmática em direção à coluna, uma linha imaginária. Aqui em cima agora, nessa face anterior, a gente marca acima do coração com uma linha reta. Isso não precisa ser perfeito, mas é só para te dar base para você se localizar. Então funciona assim. Vamos pensar que esse paciente ele poderia ter uma patologia instalada aqui. E se eu falar para você agora adivinhar qual é o lobo que está instalado essa patologia, fica muito difícil. Por quê? Porque quando colocado em perfil, esse paciente poderia estar com a patologia aqui, ou ele poderia estar com a patologia aqui. Então isso é o que dificulta. E por que você fez a marca? Você marcou justamente porque aqui em cima agora você vai chamar de lobo superior. Aqui em cima do coração vai ser representado o lobo médio ou a língula. Isso agora depende do lado direito ou esquerdo. E aqui embaixo então o lobo inferior.
Olha só, se você estiver falando que a patologia está instalada do lado direito, então você pode dizer que a patologia está no lobo médio, superior ou inferior. Se você fala que a patologia está do lado esquerdo é diferente. Então, eu posso ter a patologia instalada em superior, língula ou inferior. Mas, no entanto, a língula pertence ainda ao lobo superior. Então, o lobo superior esquerdo ele é diferente por isso. A patologia pode estar apenas aqui em cima. Nesse caso, ela estaria nos segmentos 1, 2 e 3. Ou ela pode pegar também aqui embaixo, estaria além de 1, 2 e 3, também instalada em 4 e 5. Ou ela pode ser total, ela pode pegar os dois ao mesmo tempo. Isso seria uma patologia que pegou totalmente o lobo superior esquerdo. Tá? E essa é a diferença entre os lados. Então agora que você já fez essa marcação, você vai pensar que nesse raio-x que é o PA ou AP, eu falo que aqui eu tenho o lado verificado e que aqui no perfil eu tenho o lobo. Se a patologia estivesse aqui, por exemplo, instalada aqui, eu diria que eu sei que ela está do lado direito, mas que ela está no lobo médio. Então, patologia instalada no lobo médio. Ok. Se a patologia está instalada aqui, mas ela está instalada aqui também, então eu sei que a patologia está do lado esquerdo e que ela está instalada na língula. Língula também não precisa dizer que é lado esquerdo, ela não existe do lado direito. Tá? No entanto, olha o que pode acontecer. A patologia pode estar instalada em uma certa altura e no perfil ela aparece aqui. Então, nesse caso, eu diria que a patologia está instalada no lobo inferior esquerdo. E que desse lado aqui ela poderia estar instalada por aqui. Só que no perfil ela veio parar aqui. Então, nesse caso, ela estaria no lobo inferior direito. Se a patologia fizer sumir a margem do coração ou a margem do diafragma, eu já consigo diagnosticar em qual lobo ela está, mesmo sem olhar o perfil. Se ela fizer sumir a margem do coração, ela pode estar no lobo médio ou língula. Se ela faz sumir o diafragma, ela estará instalada no lobo inferior. Para nós falarmos sobre isso, antes então eu queria trazer para vocês um pouquinho do experimento feito pelo professor Benjamin Felsen, que em meados de 1960 ele pegou Beckers num laboratório da faculdade e colocou num recipiente com água. Como é que isso funcionou? Olha só, tem um que é maior, que simula o tamanho do coração, e tem o outro menor, que é mais verticalizado, que simula a aorta descendente. Fora do recipiente, eles ficavam com as suas determinadas marcas, suas margens. Então dava para ver que eles estariam sobrepostos. Quando ele pegou um recipiente com água e colocou um dentro e um fora desse recipiente, nós conseguimos enxergar que o que foi colocado dentro do recipiente perdeu o seu contorno. O que ficou fora, se nós dermos um zoom aqui, incrivelmente dá para perceber que ele tem a sua lateralzinha preservada ainda. Nesse terceiro, por exemplo, ele colocou o maior do lado de fora do recipiente e o menor dentro. Então, o que ele quis fazer com esse experimento? O chamado sinal da silhueta. Na verdade, eu acho um pouco confuso, mas é assim que funciona. Sinal da silhueta significa quando se perde o contorno, quando se perde a silhueta no desenho. Então, nesse segundo experimento, quem perdeu a silhueta foi o maior Becker. Quem perdeu no terceiro experimento foi o menor Becker. Então, aqui foi comprovado o sinal da silhueta. Nesse da direita, por exemplo, a patologia foi instalada, mas mesmo assim você consegue ver que a margem do coração foi preservada e que a margem do diafragma ou hemidiafragma também foi preservada. Então ele quis comprovar que, dependendo da localização, pode ser que eu perca a visualização do contorno do coração ou que eu perca o contorno do diafragma. Isso serve muito para você determinar onde é que está instalada a patologia. E nós vamos ver isso nos exemplos a seguir. Vamos lá? Olha esses exemplos. Aqui é tudo imaginário, tá? Então você vai imaginar que tem a fissura desenhada porque ela não aparece assim no dia a dia. Mas se ela estivesse aqui e aqui, lobo superior direito. Se ela estivesse aqui, apagando margem do coração e instalada no perfil em cima do coração, lobo médio. Lembrando,
Como ela apagou a margem do coração, eu nem precisaria do perfil. Eu sei que ela está no lobo médio. Se ela está aqui embaixo, olha o que ela pode fazer. Ela pode crescer, ela pode pegar a altura de lobo superior. Ó. Mas como ela está aqui embaixo e apagou o diafragma, eu sei que isso é lobo inferior. Difere se talvez não tenha pego toda a parte ali embaixo, tá? Talvez fique instalado só aqui. Aí eu preciso do perfil, tudo bem? Nem sempre ela vai apagar totalmente o diafragma. Mas se apagar, você já sabe. Pegou o lobo inferior. Se apagar a margem de coração, pegou o lobo médio. Ou do lado esquerdo, pegou língula. Só lembrando, se for no lobo inferior, ela pode crescer desse jeito, ó. Então ela pode aparecer lá em cima. Isso por conta desse formato piramidal que o pulmão tem. Do lado esquerdo, mesma coisa. O lobo inferior pode subir, tá? Por conta desse formato piramidal. Pode estar na altura do lobo superior. Pode estar na altura da língula. Posso pegar só essa parte de baixo. Se apagar a margem de coração, eu sei que está na língula, tá? No perfil comprovado, fica na altura, fica acima do coração aqui, ó. Fica sobreposto com ele. Isso porque você fez aquela marca. Tudo bem? Se ela estiver dessa maneira, foi total. Pegou os segmentos 1, 2 e 3 lá para cima, pegou 4 e 5 aqui no meio. Foi lobo superior esquerdo, de uma maneira total. Desse jeito aqui, por exemplo, peguei os segmentos 4 e 5. Aqui, de 1 a 5. Nesse caso, ainda em lobo superior esquerdo, ficaria nos segmentos de 1 a 3. Essa é a diferença. Os 3 exemplos são de lobo superior esquerdo, mas difere justamente da quantidade, né? De quantos segmentos ela pegou, quantos ela se instalou. Vamos então localizar isso nas imagens? Vamos dar uma olhada e juntar com o primeiro vídeo que era sobre consolidação e atelectasias, tá? Dá uma olhada nessa imagem, parece que nós preservamos a fissura e que a patologia está instalada nessa parte aqui. Quando eu fui no perfil, então eu vou traçar aquela linha imaginária, uma linha atrás do coração e uma outra acima do coração. Tá? Então essa patologia que nós estamos vendo, tudo bem que era até mais fácil, né, de perceber, mas no perfil foi comprovado, essa patologia está em lobo superior. Lobo superior direito. Então para esse caso você reparou que a fissura está preservada e a patologia instalada no lado direito e no lobo superior. Isso é uma consolidação, porque a fissura ficou com a sua anatomia instalada em lobo superior direito. Dá uma olhada nessa segunda imagem, a patologia está por aqui, ela não retrai fissura, não tem nada sendo puxado. Parece apagar a margem do coração. No perfil eu vou olhar para cá, a patologia está instalada por aqui, então eu tenho uma consolidação instalada em lobo médio, apagou a margem cardíaca. Isso aqui é um broncograma aéreo, tá? Isso é via respiratória, não é margem de coração. Essa foi instalada em lobo médio. Olha esse terceiro caso, ó, anatomia preservada, patologia instalada. Colocamos no perfil, ó, parece ter a linha superior e a linha de baixo que a gente desenhou. Tá? Então também é uma consolidação, preservou a anatomia, instalada acima do coração. Não apagou margem cardíaca porque ela está aqui, ó, nesse segmento que é o 4. Tá? Então por conta disso ela não apagou, nem sempre apaga. Mas por conta agora da anatomia que eu sei que é uma consolidação, lado direito, sobreposta com o coração no perfil, lobo médio. Olha esse exemplo agora, também anatomia preservada, estou vendo a patologia instalada aqui embaixo, não apagou o diafragma, não apagou o coração, preciso do perfil. No perfil eu fui olhar até aqui embaixo, isso é o que eles chamam de sinal do gradiente. Como é que você encontra essas patologias no perfil? Sempre olha os tons de cinza que tem a coluna. Se a coluna está mais escura lá para cima, do nada ela começa a ficar mais clara, ou vice-versa, tem patologia instalada. Como os pulmões ficam sobrepostos à coluna, aí fica mais fácil de você visualizar. Tudo bem? Se eu tracejasse aquela linha imaginária, nós iríamos comprovar que essa patologia está em lobo inferior. Como não tracionou fissuras, uma consolidação. Lobo inferior direito. Nesse exemplo, ó, se forçar o olho ainda vê um pouquinho da margem cardíaca, no entanto, o diafragma foi praticamente apagado. É lado direito, o diafragma apagou. Então eu consigo comprovar que aqui eu tenho a patologia instalada em lobo inferior direito. A margem cardíaca, se eu forçar o olho, eu vejo ela um pouquinho ainda. Margem diafragmática, eu perdi praticamente. Nesse caso, a patologia está por aqui, ó. Não tem um contorno bonitinho do que eu sei que é o coração. Tem algo por aqui. Não tracionou fissura, não fez nada.
Então eu sei que nesse caso, ó, como apagou a margem cardíaca, ela está instalada em língula. Se não tracionou fissura, é consolidação. Aqui é diferente. Se nós repararmos, a fissura foi tracionada. Ela não tem aquela anatomia como era antes. Ela foi puxada aqui para cima. E no perfil, aquela área pulmonar veio parar aqui, ó. Tá? Nesse caso, então, eu estou vendo que a fissura foi tracionada, é uma atelectasia. Lado direito, parte superior. Então eu sei que esse paciente está com uma atelectasia em lobo superior direito. Olha esse caso, a patologia não fica muito bem evidenciada, ela está por aqui, mas uma coisa que ajuda muito quando você não enxerga a patologia no AP ou no PA é quando o diafragma é puxado, ó. Ele é levemente puxado. Isso aqui é o que a gente chama de sinal do pico justafrênico. O pico justafrênico significa que alguma coisa se retraiu, puxou, tá? Então a patologia vista no perfil veio para aqui, ó. Isso que parece um bico de um beija-flor é a patologia. Não vi muito bem no AP ou PA, vi o pico justafrênico, me fez desconfiar de alguma coisa. Aqui está a patologia instalada. Atelectasia em lobo médio. Nesse caso, ó, é um triângulo que está aqui atrás. É muito ruim de enxergar quando se sobrepõe ao coração, tá? Fica muito ruim de eu enxergar se isso é língula, se fosse para o outro lado lobo médio, ou se é lobo inferior. Então eu preciso do perfil. No perfil a patologia foi instalada aqui, ó. Como causa esse triângulo é um indicativo que a fissura foi tracionada, ela foi puxada. Então aqui é uma atelectasia que está instalada em lobo inferior, ok? Bom, essa era a nossa aula de hoje, espero ter ajudado. Aproveitando, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilha se você achou que te ajudou e possa ajudar seus amigos. Espero te ver no próximo vídeo, forte abraço e até mais.